Horas e 19 minutos pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente manhã, que está aqui ligadinho, sintonizado na programação do Canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, pecuarista, que nos assiste nesta manhã de quarta-feira, dia 8 de novembro de 2017. Nós teremos muita informação para você a partir de agora, então pode ficar junto conosco. Confira agora os destaques da edição de hoje. Você vai acompanhar que para o mercado do boi gordo em grande parte do Brasil, o cenário vem sendo de estabilidade. Embrapa estuda o melhoramento genético das braquiárias. Veja também que cai o número de trabalhadores do setor de laticínios do estado do Mato Grosso. Agricultura de olho no mapeamento aéreo através de drones. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E para começarmos esta quarta, vamos ver o fechamento de ontem, terça-feira, onde pouca movimentação, o cenário de estabilidade vem sendo observado em grande parte das praças produtoras aqui no país, de acordo com a Scott Consultoria. Detalhes você acompanha na telinha. O equilíbrio entre o lento escoamento da carne bovina e a baixa oferta de animais terminados colaborou para que o cenário fosse de estabilidade na maioria das praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria, nessa terça-feira, 7 de novembro de 2017. Entre as praças que tiveram mudanças, a gente observa que na maioria das vezes a gente teve ajuste positivo, então mais ajuste positivo do que negativo. Esse ajuste positivo pode ser justificado, pelo encurtamento das escalas que aconteceu nos últimos dias devido à compra, a pouca compra devido ao feriado prolongado. Vale destacar que a gente entra agora, no início do mês, nós entramos no início do mês, quando tem recebimento dos salários e também a primeira parcela do 13º. Isso pode colaborar para a melhora no escoamento da carne bovina e também para que os preços fiquem firmes. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E a relação de troca é um bom parâmetro para que o pecuarista tenha noção de quanto está avaliado o seu boi ou a sua boiada. E é por isso que o Bom Dia Produtor apresenta para você, com frequência, a relação de troca em diversas regiões brasileiras. A situação na região norte está mais favorável ao pecuarista. Vamos acompanhar aqui? Vamos ver? Primeiramente, nós temos a relação de troca no estado do Pará. O preço do boi gordo fechou ontem por lá a R$ 129,00 @. Tomamos como base a cidade de Redenção. O boi magro esteve cotado a R$ 1.560. A relação de troca ficou um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Com o garrote valendo R$ 1.310, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. E já o bezerro de até 12 meses esteve cotado em 1.090 unidade. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 2 bezerros. Vamos agora para a região sudeste de Rondônia. Na região sudeste de Rondônia, o boi gordo fechou ontem a R$ 129,00 @. Boi magro esteve cotado em 1.560. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Com o garrote avaliado em 1.280, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,7 garrote. E já o bezerro, de até 12 meses, esteve cotado ontem a 1.110 a unidade. A relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 2 bezerros. Vamos saber agora como fica a relação de troca em Tocantins, região sul do estado. O preço do boi gordo fechou ontem a R$ 129,00 @. O boi magro esteve cotado em 1.620. Na relação de troca, ficou um boi gordo para aquisição de 1,3 boi magro. Com garrote valendo R$ 1.440 a unidade,
a relação de troca ficou um boi gordo para a compra de 1,5 garrote e já o bezerro de até 12 meses esteve cotado ontem a 1.160 unidades. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,9 bezerro. É bom lembrar que esses dados foram apurados pela agência Scott Consultoria com base ontem, terça-feira. Hora de conferir agora as cotações para o boi magro nas principais praças de produção do país. E além de informação, o Bom Dia Produtor também traz para você orientações importantes. Vamos falar sobre verminose. E quando o assunto é esse, uma das principais preocupações dos pecuaristas é como fazer um controle eficiente. É o seu caso? Então segue o recado da MSD Saúde Animal. Quando falamos de verminose, de controle de verminose, é necessário ter cuidado com as resistências, que nós temos a muitos produtos. Emerson, é fácil encontrar, vamos dizer assim, produtos que já perdem a sua eficácia depois de tantos anos aplicando vermífugo nos plantéis? Walter, infelizmente sim. Como você mesmo disse, a verminose é um problema já de muito tempo na pecuária. E infelizmente, como ele às vezes ele é ou esquecido ou relegado a um plano um pouco menor no controle estratégico e no pensamento do manejo da propriedade, muitos produtores passam a utilizar produtos no momento errado ou na forma errada, o que leva à seleção de cepas resistentes. Você trouxe até uma ilustração que mostra bem o que acontece. Vamos mostrar essa ilustração? Essa chamada seleção química, Isso. Aqui, o que é isso? O que a gente quer mostrar é o seguinte, num determinado momento inicial você tem os vermes que são sensíveis, então é o que a gente está mostrando como SS, e no meio da tela ali tem um que é um SR, que é um que já tem um gen ou uma tendência a ter a resistência. Quando eu uso o produto, eu mato todos os sensíveis, sobram os resistentes. Então, e aí conforme eu vou utilizando esse produto da forma errada ou em momentos errados, eu posso ir acelerando essa seleção, que eu vou matando os sensíveis e vou mantendo só os resistentes. Sobra ali a população resistente. Que aí eu chego num momento que o produto já não consegue mais controlar a verminose naquela propriedade. Aí é preciso novos produtos, investigação, investimento e aplicação de novo, porque já resiste. Aí quando tem a resistência, você não tem mais o efeito desse produto, você tem que buscar outras alternativas. Agora, qual é a alternativa que se tem para evitar a aceleração dessa resistência? Então, são alguns pontos, alguns muito importantes que a gente tem que relembrar, que não existe e nós não podemos ter a busca de um produto mágico. Não existe um produto que eu simplesmente aplico, viro as costas e acabou o meu problema. Esse produto ele tem que ser colocado dentro de um contexto e nós temos que identificar também a questão do ambiente, as fases dos animais. Não é necessário aplicar vermífugo em todos os animais da propriedade. Eu tenho alguns determinados momentos que são mais importantes. O período do ano, o tipo da pastagem. Então, quando eu junto tudo isso e faço um controle estratégico, eu busco essa questão de poder evitar a geração de cepas resistentes. Você trouxe algumas vamos dizer assim, alguns trabalhos, gráficos mostrando. Nós temos alternativa para controle de cepas resistentes. O que significa esse gráfico que você trouxe aí sobre verminose de bovinos? Esse gráfico, Walter, na verdade é o seguinte, como nós temos muitos produtos para o controle de verminose, que já tem um certo tempo no mercado, o que nos sobra hoje, assim, no primeiro momento a gente não consegue visualizar o lançamento de novas moléculas, nós temos que trabalhar com moléculas que já existem. Então esse trabalho ele mostra claramente aqui a questão da geração da resistência. Na parte de cima do quadro, ele mostra o seguinte, se eu uso uma droga A ou a droga 1 e a droga 2, um ano ou um momento um depois a outra, eu vou mesclando isso, é uma forma alternada. Então ao longo aí de até 10 anos eu tenho uma alta quantidade de verme resistente na propriedade. Essas mesmas drogas e associo ela em um único produto, então se eu tenho um produto que é a associação, que é a junção dessas duas moléculas, ao longo de 10 anos essa resistência fica baixa. O que isso quer nos dizer? Que a simples alternância do produto
eu posso, que é uma das técnicas que eu posso utilizar para tentar evitar, eu posso também levar à formação da resistência. Mas se eu uso um produto que é a associação dessas moléculas, mesmo que elas isoladamente não tenham efeito, quando eu tenho ela associada, eu tenho um ganho, eu tenho um benefício e eu consigo, inclusive em situações de cepas resistentes, ter um resultado fantástico. Bom, qual proposta você tem para esse produtor que está enfrenta esse problema no dia a dia, que é a resistência na verminose? Existe uma estratégia, porque, como você disse, não tem produtos mágicos, né? Sim. E aí a grande questão, o grande ponto é o que você falou, é a estratégia. O que nós vamos fazer? Hoje o pecuarista tem que voltar a pensar na verminose como um problema que ele tem na propriedade e que ele tem que enfrentar. E como um problema, ele tem que buscar as alternativas. Então, quais as fases de criação... Tem que conviver com ele, na verdade. Tem que conviver com ele. Inclusive, um dos métodos de controle, fala exatamente... A gente sabe que animais adultos têm uma... Não dá para dizer uma resistência, né? Mas ele sente menos a verminose, então não necessariamente você precisaria vermifugar animais adultos. Eu digo não necessariamente porque em determinados momentos você pode pensar sim em vermifugar, por exemplo, uma vaca no pós-parto, porque eu sei que a imunidade dela cai e ela fica mais sensível a ter verminose e ela pode contaminar o bezerro. Então eu posso, mas de linha geral eu não preciso vermifugar o adulto. E esse adulto ele pode gerar e manter uma cepa de verme que é sensível ao tratamento que eu vou fazer. Então isso é uma estratégia. Então, eu tenho que pensar no momento quais produtos eu vou utilizar e, para isso, a gente também tem que fazer alguns testes, como o OPG, que é fazer a avaliação da carga de verminose que eu tenho no plantel e, inclusive, a gente pode repetir isso e determinar qual produto que tem um resultado melhor. Que é esse exame de acompanhamento, na verdade. Eu posso acompanhar e aí eu tenho um melhor controle da verminose na propriedade, utilizando esses produtos, por exemplo, que tem a associação de moléculas, que aí eu vou ter um resultado melhor. Né? Um exemplo clássico, por exemplo, a ivermectina e a abamectina são produtos muito utilizados no controle, né? Que são vermífugos. Eles, isoladamente, em grande maioria das propriedades, já têm um alto grau de resistência. Mas existe um produto que é a associação da iver com a abamectina, que consegue quebrar essa resistência e ter um resultado fantástico. Bom, eu não sei se você quer ressaltar mais alguma coisa para o pecuarista que enfrenta aí problemas com verminose. O que você gostaria de deixar como recado agora? Tem até uma imagem, não sei se dá para a gente colocar, que mostra os benefícios que você tem quando você faz o controle da verminose. Você tem uma série de ganhos, né, que para o pecuarista o que ele mais vê, ganho de peso. Porque como a verminose me tira alimento do animal, ele vai ganhar menos peso ou vai produzir menos leite. Então isso em benefício vem nisso. Mas a gente tem que lembrar também, por exemplo, quem trabalha com cria. Se eu faço um bom controle de verminose, as minhas novilhas chegam ao peso de inseminação mais rápido. Então, eu tenho uma série de ganhos no controle da verminose e, por isso, a gente tem que enxergar ele como um problema importante e que tem que, sim, buscar estratégias do seu controle. Bom, você acaba de ouvir o Emerson Botelho, ele é gerente de produtos da MSD Saúde Animal. É preciso controlar a verminose e há vantagens mesmo em ter... vamos dizer assim, acompanhamento rigoroso e estratégias para controlar a verminose no rebanho, é isso? Correto. Nós temos grandes ganhos e a gente tem que pensar sempre nisso. Bom, agradeço mais uma vez a presença do Emerson aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. E agora o assunto é a previsão do tempo. Nesse início do mês de novembro, a região centro-oeste recebeu chuvas mais abrangentes, porém de forma irregular. Algumas áreas necessitam de mais água para que o solo tenha boas condições de plantabilidade. Vamos falar agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, essas chuvas previstas para a região centro-oeste vão melhorar as condições de solo? Bom dia para você. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, bom dia a todos. Nos próximos dias ainda vai ter chuva abrangente na região centro-oeste, mas ainda de forma mal distribuída. Vai ter lugar que vai chover mais na região e também vai ter localidades em que os acumulados vão ser menores. Justamente como já vem ocorrendo ao longo dos últimos períodos no centro do Brasil. Por conta disso, dessa irregularidade das chuvas, é que os índices de umidade do solo não conseguiram elevar de forma mais significativa nessas áreas aqui do Mato Grosso e também no norte do estado de Goiás. Agora, nos próximos dias, a atuação ainda de um canal de umidade no centro do país garante pancadas de chuvas mais fortes no norte de Goiás e também na faixa leste do Mato Grosso.
Volumes de chuva elevados podem ocorrer principalmente no norte do estado de Goiás, onde pode chover até 100 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas da região centro-oeste, as pancadas ainda devem seguir ocorrendo de forma abrangentes. Volumes de 30 até 50 milímetros ocorrem na maior parte da região. Mas no decorrer do período seguinte, as instabilidades já vão começar a perder intensidade. E essas chuvas vão migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte do centro do país. Por conta disso, é que vai ter previsão de chuva ainda entre Mato Grosso e Goiás. Já no Mato Grosso do Sul, o tempo mais seco vai voltar a predominar, com essas instabilidades perdendo intensidade. No decorrer do terceiro período, até o dia 21 do mês de novembro, essas chuvas agora vão conseguir se espalhar novamente pelo centro do país, mas não vão voltar a ter intensidades mais expressivas. Por conta disso, é que o volume de chuva ainda vai seguir baixo. Grande parte do centro do Brasil vai receber volumes de até 15 milímetros. Algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul e também do noroeste do estado do Mato Grosso é que a chuva vai vir um pouco mais forte e os acumulados alcançam até 30 milímetros. Então, no decorrer dos próximos períodos, as instabilidades agora vão ficar mais irregulares no centro do país, porque as chuvas mais fortes vão ficar restritas agora nos próximos dias e no decorrer da segunda quinzena do mês de novembro, as chuvas perdem intensidade e acabam voltando a ser mais fracas e também pancadas isoladas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Agora eu trago notícia importante para você, que é de pecuária de corte ou pecuária leiteira. É que grande parte da criação de gado no país, seja de corte ou leiteiro, utiliza a pastagem como principal fonte de alimento. Mas aí existem o período mais seco, que debilita as pastagens, e também existe outra preocupação, que é a condição dos solos. É por isso que existem pesquisas e programas de desenvolvimento de novas forrageiras que vêm sendo objeto de estudo principalmente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, da Embrapa. O resultado são híbridos que vão permitir ao produtor várias possibilidades de usos visando melhor qualidade. E esse é o tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo o João Pedro Cutidias, analista de agronegócio do Canal do Boi. Bom dia, João, seja bem-vindo. Bom dia. Os híbridos estão em alta agora? Você tem em outras culturas, como o milho, por exemplo, o milho já é uma tecnologia extremamente consolidada. Nas pastagens, e especialmente no caso das braquiárias, você tinha uma dificuldade de conseguir fazer a hibridação. Hoje não, hoje a Embrapa e a doutora Cacilda, que nós falamos com ela, que é uma das precursoras, desenvolveram tecnologias de tal maneira que você possa fazer cruzamentos entre espécies, no caso da braquiária, a decumbis, com a brisanta, ou seja, unir as coisas boas que tem na brisanta com as coisas boas da decumbis e gerar um terceiro produto. Esse é o híbrido? Esse é o híbrido. Só que no caso das braquiárias, ele se mantém, a partir daí, depois de você consolidar a hibridação, essa planta você permanece daí para frente sempre com as mesmas características, os descendentes dela permanecem com as mesmas características. O ano passado, esse ano, a Embrapa lançou Ipiporã, que foi o primeiro híbrido de braquiária desenvolvido pela Embrapa. Nós tivemos com a doutora Cacilda, que você bem lembrou, é a mãe das braquiárias, já que ela desenvolveu todo esse trabalho em cima de seleção de braquiárias no Brasil, e ela mostra o seguinte, olha, nós temos hoje um potencial fantástico usando o material, por exemplo, pegando a decumbis. A decumbis, quem começou o plantio de usar a braquiária nas pastagens, lembra dela, era uma planta extremamente agressiva, uma planta que se instalava em solos bastante fracos, ela se perenizava, só que ela tinha um grave defeito. Ela era extremamente sensível à cigarrinha. Então, chegava em janeiro, dá um ataque de cigarrinha, parece que passou um fogo na pastagem. Então, hoje a Embrapa está pegando esse material de decumbis, procurando cruzá-lo com brisanta. A brisanta tem resistência às cigarrinhas. Na espécie brisanta, você tem resistência à cigarrinha. Então, o Ipiporã, que é um híbrido entre a brisanta e a rusiziense, ele já tem essa característica de resistir, inclusive, às cigarrinhas dos canaviais. Em falar nisso, até está sendo bastante utilizado, está caindo no gosto dos pecuaristas que trabalham com leite, né? Pecuária leiteira.
Não existe maneira de você produzir leite mais barata do que com pasto. De boa qualidade. Então, há uma tendência nisso, porque até 9, 10 litros por vaca você consegue só no pasto, com boa qualidade, com bom manejo. A partir daí você agrega um grão, agrega uma ração para você aumentar a produção de leite. Mas o básico hoje, que o Brasil tem milhões de propriedades rurais que dependem do leite, o pasto é fundamental. Fundamental. E o Brasil hoje, graças a pessoas igual a doutora Cacilda e os colegas dela, ela consegue desenvolver material para todo o território nacional. Hoje você tem materiais para atender a extensão de norte a sul do país. Sul do Brasil, bem no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina por causa de geada e tal. Mas daí para frente você tem materiais para atender e cada tipo de solo, cada tipo de bioma, cada característica especial de clima, você tem materiais. Isso é um trabalho que nós temos que agradecer à Embrapa. É verdade. Olha, para a gente poder entender melhor, para você de casa entender o avanço que vem sendo feito em relação também ao estudo das braquiárias, a gente vai conferir o trecho de uma entrevista feita pelo João com a Cacilda Borges do Vale, que é considerada a mãe das braquiárias. E ela vai explicar um pouquinho do que vem sendo estudado para você entender melhor. Vamos conferir? Vamos lá. Dá uma olhada. Doutora Cacilda, você é conhecida como a mãe das braquiárias. Hoje, no Brasil inteiro, a braquiária passa a ter um papel cada vez mais fundamental, não apenas na pecuária, mas na agricultura também. Já que quando a gente começa a pensar em usar solos arenosos, praticamente é quase que obrigatório pensarmos em entrar a braquiária como uma planta que vai gerar mais matéria seca no solo, vai compensar as fraquezas que tem os solos arenosos. Eu queria que você comentasse com os nossos telespectadores a situação atual dos trabalhos com braquiária e qual é a perspectiva de futuro em cima disso. É muito interessante essa sua pergunta, porque a gente sempre teve aquela preocupação de, não, é pastagem, vamos tentar melhorar essa situação de Brasil, que era uma capacidade de suporte muito baixa, era um ganho individual muito baixo e plantio de extensas áreas com uma ou duas cultivares. Então, com essa diversidade que já está disponível, graças a Deus, né, nos últimos 15 anos, praticamente, bastantes variedades já saíram para o mercado. A nossa preocupação agora, em focando o melhoramento genético dessa planta, é justamente a gente procurar ajustar as demandas do mercado para nichos de mercado. Então, a gente está procurando materiais que tenham realmente alto valor nutritivo, porque a gente está preocupado também com emissão de gases de efeito estufa. A gente quer materiais que nos deem uma resposta um pouco melhor durante o período seco, então um pouco menos estacionalidade de produção, aqueles picos de produção durante o período de chuva e o período de seca muito sentido. E também estamos preocupados com a questão de solos mais encharcados, porque a gente está muito sem opção para esses solos que eventualmente com as mudanças climáticas também vão sofrer com uma drenagem deficiente. Não vai ser a questão de um solo inundável como nós temos, por exemplo, no Pantanal. Essa não é o habitat para essas braquiárias, né? Mas um programa de melhoramento é um programa a longo prazo. Então, o que a gente estiver fazendo hoje, ou fizemos ontem, é um prazo de 7, 8, às vezes 10 anos para estar entrando no mercado. Então, é muito importante que a gente tenha esses objetivos, essas metas muito esclarecidas dentro do programa de melhoramento. O canteirinho a seguir já é a tupi, que já é o resultado da primeira seleção que a gente fez aqui. Então, esse é um material que você vê, é uma cobertura de solo, ela é muito mais agressiva, ela já está mais germinada e mais cheia do que a própria umidícula, com essas primeiras chuvas, e ela tem funcionado como, então, o pai nos cruzamentos com outros materiais. Então, a nossa ideia é agora consertar a produção de semente, porque a tupi entrou no mercado em 2012, mas ela ainda não pegou porque está com bastante problema de produção de sementes. Olha, realmente dá para ver que estudaram e muito, hein? Olha, o papel hoje no Brasil deve ter mais de 80 milhões de hectares formados com braquiária. A preocupação que nós temos, e aí quem trabalha no setor fica sempre falando isso, a Cacilda é uma pessoa que ela foi pioneira, ela começou na Embrapa e isso que ela falou, a pesquisa é um negócio que você não tem resultados no dia seguinte, é um trabalho constante e tem que haver uma continuidade.
Eu perguntei para ela, e você se aposentando, tem grupo, pessoal, os colegas teus? Tem, já tem gente preparada. Isso é uma boa notícia. O Brasil precisa que isso aconteça. Para nós podemos ter produção de carne, de leite em condições competitivas, em condições de atender a população brasileira, atender a demanda mundial. Nós precisamos ter materiais e gente igual a ela pesquisando, trabalhando. É preciso pensar na pastagem. Fundamental. Ela não há outro caminho. E não só na produção de carne, como na agricultura. Você tem todo o estoque de terra que nós temos no Brasil hoje para se ampliar a produção de grãos, é baseado em solos arenosos. Aí a braquiária tem um outro papel. Ela consegue tornar, você corrigindo o solo, implantando a braquiária, no sistema de plantio direto, você consegue produzir grãos, produzir floresta, produzir uma série de outros produtos com sustentabilidade. Ela tem um papel fundamental nesse processo. Palavra de quem entende do assunto. Conversamos com João Pedro Cutidias, analista de agronegócio. Aproveito até para aqui trazer para o senhor Jeremias Rezende, de Cruzeiro, do interior do estado de São Paulo, está sintonizado, está falando que com o senhor ele consegue entender muito melhor o assunto. Obrigado, Jeremias. Bom trabalho a você. E por aqui é hora de intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco com um bloco com grandes investimentos. Está precisando investir? Então a hora é agora e o lugar é aqui. Eu volto já já. 7 horas e 47 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira. E a partir de agora você acompanha os melhores leilões, os melhores eventos com transmissão aqui pela Rede SBA. E começa hoje o quadro De Olho na Fazenda Canchim, essência da produção. Na oferta serão animais de 4 grandes criatórios. E quem está nesse momento em Angatuba, em São Paulo, e traz para a gente mais detalhes sobre essa importante semana, é o repórter Gustavo D'Angelo. Gustavo, muito bom dia para você, boa quarta-feira. Conta para a gente os detalhes do quadro De Olho na Fazenda, essência da produção. Muito bom dia para você também, Antônio. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. É isso mesmo, Antônio. A gente segue aqui ao vivo, direto da Ilma Agropecuária, aqui em Angatuba, interior de São Paulo, pertinho de Itapetininga, Sorocaba, essa região aqui, E a gente está aqui para destacar, então, esse evento, da raça Canchim. A gente acompanha imagens ao vivo aí do confinamento aqui da propriedade, o local onde é conduzida a prova Canchim de avaliação de desempenho. Uma prova que coloca realmente os animais à prova e destaca aí esses melhores animais. E durante a nossa programação, durante toda essa semana, a gente vai trazer informações sobre essa raça que tem crescido muito no Brasil e também vamos apresentar lotes de animais que vão ser ofertados a preço fixo, Então, você que tiver alguma dúvida, quiser se cadastrar também e dar lances, a gente já vai deixar o contato das mesas operadoras da Leilosat, Você pode ligar no 67 999610559. Se o GC puder colocar, a produção coloca o telefone pra gente aí, então é 67999610559 e o 6721078750. Os animais que vão ser ofertados, eles são de 4 grandes criatórios, A Ilma Agropecuária, Fazenda São Tomé, Fazenda São Joaquim e Canchim Itamaraty. Agora, para falar um pouco mais sobre essa raça, como que ela foi desenvolvida, também apresentar alguns lotes para a gente, eu estou aqui com o Mauri Dorta, técnico da ABCCAN, que é a Associação Brasileira de Criadores de Canchim. Muito bom dia para você, Mauri. Vamos falar um pouquinho sobre essa raça primeiro, antes da gente... Eu sei que você preparou alguns lotes para mostrar para a gente, mas vamos falar um pouco sobre essa raça, como que ela foi desenvolvida, por que investir no Canchim. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que nos assistem. Primeiramente, é um prazer estar aqui e falar dessa raça que realmente é uma ferramenta muito eficiente para a pecuária de corte, produzir cruzamento industrial com monta-campo. Essa foi a ideia pela qual a Canchim foi desenvolvida, foi criada desde a década de 40 na Embrapa, ali em São Carlos hoje. É uma raça feita por um dos institutos de pesquisa de maior renome no mundo, não só no Brasil. A gente acabou de ver ali a Cacilda de Campo Grande falando do melhoramento das braquiárias e do quanto que a Embrapa contribui para a pecuária nacional e para a agricultura, para a agropecuária nacional.
E a raça Canchim é mais um produto dessa empresa de pesquisa fantástica que é a Embrapa. Portanto, o Canchim é uma ferramenta, é uma raça pelo uso do seu touro para fazer cruzamento industrial com monta-campo. É para isso que o Canchim foi idealizado, é para isso que o Canchim foi desenvolvido e selecionado há mais de 65 anos. E o que a gente está oferecendo aqui são touros de 4 grandes criatórios, de 4 criatórios importantes da raça Canchim, e são touros selecionados e avaliados, inclusive, pelo programa de melhoramento da Embrapa. Legal. Agora, é interessante a gente destacar que a gente está aqui na Ilma Agropecuária, né? Os donos que são o Irineu Lopes e o Adriano Lopes, né? Pai e filho, exatamente. O Adriano, inclusive, é o presidente, né, da Associação Brasileira de Criadores de Canchim. Mas já vamos apresentar alguns lotes? Você preparou alguns lotes. E você, atenção, então fique ligado, né? Esses lotes serão comercializados a preço fixo, né? Então vamos lá, pode falar primeiro o primeiro lote que você preparou, Mauri. Nós preparamos primeiro o lote 6, que é um animal da Canchim Itamaraty, é o Urtega da Itamaraty, e esse animal ele foi inclusive avaliado na PECAD do ano passado, na prova Canchim, ele foi superior plus, então ele estava na cabeceira dos animais da PECAD, uma prova que avalia em torno de 200 animais por ano. É um filho também de animal que vem de prova de avaliação, um animal que na avaliação do sumário Geneplus Embrapa é top para peso a desmama, importantíssimo para o criador que vende bezerro, e portanto esse animal está acima da média Canchim para produzir bezerro pesado. Um animal que na prova teve um ganho de peso diário, se colocando entre os top 5 da prova. O peso final dele na prova também, ele foi entre os 10% melhores. Um animal top para conformação frigorífica e área de ouro de lombo. Você sabe, Gustavo, que a área de ouro de lombo é uma característica importantíssima para o pessoal que faz o ciclo completo, em função do maior rendimento de carcaça dos produtos desse animal. Então a gente está falando do animal aí que tem DEP e avaliação boa, desde a avaliação de desmama até a avaliação terminal. A ideia aqui é a gente apresentar alguns lotes e que de forma demonstrem a qualidade, que representem a qualidade dos 150 touros que estão à disposição do leilão, e esse é um belo touro que representa muito bem isso. Queria chamar o próximo lote, que é o lote 51. O lote 51 ele vem ofertado pela Ilma Agropecuária, aqui de Angatuba. Artério AMVB, um touro que também foi avaliado na PECAD, um touro que foi elite na PECAD, entre os 16% melhores, um touro que também tem avaliação top 15% para peso a desmama pelo programa Geneplus, top para carcaça, entre os 7% melhores para ganho de peso diário na prova, entre os 7% melhores para peso final na prova, top para conformação frigorífica e, como eu disse, elite na prova, além de ser um animal também top para espessura de gordura. A gente avalia na prova ganho de peso, desempenho, e tem também uma avaliação importante feita pela ultrassonografia de carcaça, em função da questão de qualidade de carcaça e acabamento de carcaça ser uma característica importante dentro do melhoramento genético da raça Canchim, e esse animal é top inclusive para isso, para acabamento de carcaça. É o lote 51 ofertado pela Ilma Agropecuária. É isso aí, então, ó, o preço está aí na tela, você pode ligar nesses telefones que aparece aí no seu vídeo. Então vamos mais uma vez reforçar, é o 67999610559 e o 6721078750, os telefones da mesa operadora da Leilosat. Vamos colocar mais um lote na tela? Lote 27, ofertado pela Fazenda São Joaquim, lote 27, Sedutor MNSJ, um touro mocho natural. A questão de ser mocho também é um ponto importante dentro do programa de melhoramento de seleção da raça Canchim. A raça tem se voltado muito fortemente para o caráter mocho, em função de ser uma grande demanda do produtor de carne, do produtor de bezerro hoje em dia. E a raça Canchim está atenta a isso. Esse é um touro mocho, filho do Marino. O Marino foi um campeão de PECAD, foi um campeão de prova em 2011. E esse touro é top 16%
no IQG GenePlus, no Índice Geral de Avaliação Genética. E não é à toa, é por isso que a gente vê essa carcaça, esse volume de carne e essa qualidade toda embutida nesse reprodutor. Animal top 16%, top 4% para conformação frigorífica ao sobreano, e é exatamente por isso que a gente vê essa carcaça nele. É isso aí, a gente tem mais lotes, mas antes, Maurício, eu queria que você deixasse pra gente o site onde o pessoal pode encontrar o catálogo completo, já ir dando uma olhada, né? Porque a gente vai apresentando alguns lotes, mas o pessoal já pode ir se adiantando em casa e já ver o que mais se interessa, né? E aí fazer contato com a mesa operadora. Claro, e lembrando que há preço fixo, portanto não tem disputa. Se confirmar o preço que está ali estipulado, o touro é deles, sem disputa, sem ter que esperar a data de leilão nem nada. O site onde está o catálogo e todas as informações disponíveis é canchim.com.br, muito simples, tá? Lá no site da associação, canchim.com.br, vai lá, baixa o catálogo, tem os vídeos, tem o link para os vídeos de todos os touros do leilão, todos os touros ofertados têm a sua avaliação genética lá estipulada no catálogo, portanto é muito fácil, muito simples, canchim.com.br. Tá certo, Maurinho, nosso tempo terminou agora, mas a gente volta durante a programação com mais animais. A gente encerra com essa imagem desse lote aí na tela. A gente volta aí na primeira edição do Agenda de Leilões com mais destaques de touros Canchim, aqui direto da Ilma Agropecuária em Angatuba, interior de São Paulo. Eu volto com você, Antônio. Obrigado, Gustavo D'Angelo, pelas informações. E o Gustavo D'Angelo vai passar, como ele falou, aqui ao decorrer da nossa programação, mais detalhes sobre o quadro de Olho na Fazenda Canchim, essência da produção. Elaine. Por aqui a gente tem mais oportunidade para você que está sintonizado no canal do Boi nesta manhã de quarta-feira. Hora de Muares, porque acontece amanhã às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília, pelo Agrocanal. A gente vai acompanhar o 7º leilão Fazendas HE Muares. E para isso nós já estamos aqui com Júlio César, das Fazendas HE, porque a gente vai mostrar no Grandes Criatórios essas ofertas que vão estar disponíveis a partir de amanhã. Oferta de éguas, burros, mulas, jumentas. E a gente vai assistir agora, né, Júlio César? Sim, bom dia, Elaine, bom dia a todos. Vamos assistir um pouquinho do nosso criatório, né, para o pessoal conhecer um pouco. E a gente já vem com as novidades aí. É isso mesmo, Júlio César disse tudo. A gente vai dar uma olhadinha nesta grande oferta, nessa seleção genética de 9 anos. E o diferencial a gente volta a falar assim que acabar a matéria. Olha só. A paixão pelos muares não tem fim. E é pensando nisso que essa dupla organiza o 7º leilão virtual Fazendas HE, que o Agrocanal mostra dia 9 de novembro, a partir das 8h30 da noite, com 50 lotes da mais alta qualidade. Foi transformando em negócio esse grande amor pelos muares que 9 anos de seleção com investimentos em genética contagiaram um mercado sempre aberto ao que é bom. A partir de éguas consagradas de grandes criatórios e jumentos com produções comprovadas e recomendação de especialistas, as Fazendas HE multiplicaram seu plantel para atender uma demanda cada vez maior. O muar evoluiu demais nos últimos anos e nós tentamos acompanhar toda essa evolução, com animais belíssimos, muito bem criados, de uma índole excepcional, donos de uma excelente morfologia. São os animais diferenciados, né? Então a gente procura ver cabeça, orelha, aquelas orelhas bem implantadas, tesourada, né? Animal de cabeça seca. Você vê um animal já com uma postura bonita, você fala, nossa, que animal diferente, né? Que animal lindo. Isso que chama muita atenção e é o que a gente procura fazer hoje. Então, quando a gente sai, reúne o pessoal nosso, vamos para uma cavalgada, a gente fica muito satisfeito. A procura é grande, o pessoal chega e quer conversar, quer comprar um animal. Então, isso é o sinal de um belo trabalho, né? Isso que a gente procura fazer em todos os animais. Todos mesmo, de todas as eras, pelagens e linhagens. A diversidade dessa tropa atende qualquer desejo e se destina a qualquer fim, já que as Fazendas HE sempre priorizaram animais que, desde jovens, mostram versatilidade, conforto, temperamento, morfologia desejada para qualquer finalidade, pilares que essa seleção reforça a cada geração. O nosso foco é andamento, né? Andamento, morfologia,
né, a docilidade, né, que seria a índole deles. Então é isso que a gente vem agregar. E agora a pelagem também, né? Então pelagem, eu gosto de mula, para mim tem que ser preta. O outro fala, não, para mim tem que ser baia, tem que ser calçada. Então é variados gostos, né? Então tem para tudo. Então é o que a gente busca hoje fazer, graças a Deus estamos conseguindo tirar animais diferenciados. Tirar e compartilhar com o mercado, como o que vem nessa venda especial na forma de animais jovens. Animais a ponto de doma, mulas e burros de patrão, éguas paridas, tudo com pelagens exóticas, um cardápio completo. 7º Leilão Virtual Fazendas HE, 9 de novembro, 8h30 da noite, com transmissão do Agrocanal. Tirar e compartilhar com você que está aqui acompanhando e que pode amanhã, 8h30 da noite, ter aí na sua residência, aí na sua propriedade, a sua empresa rural. Júlio César, tudo pronto para amanhã? Tudo pronto, já estamos aguardando aí o pessoal, né? Com o cadastro, né? Pode tirar as dúvidas com a gente. Os animais todos a gente já editou as imagens, está tudo bem. Tudo no jeito, né? Inclusive, nosso catálogo pelo Facebook e pelo site já tem as imagens, né? Tem os vídeos, tem as fotos com todas as informações, telefone, né? Para tirar dúvida pode estar. Inclusive, já estamos vendo algumas imagens. Isso. Quer dizer para a gente o que a gente está vendo? Sim, a gente está vendo uma mula, né? O lote 2, uma mula muito diferenciada pela pelagem, pelo comportamento pelagem, dela. Júlio César? É uma mula pampa, né? É uma mula nova, né? Tem 3 anos e meio. Tem quase 3 anos e meio. E recém terminou agora a doma dela, já está de freio. Uma mula que não tem maldade, depois a gente vai ver o menino descendo pela garupa, ela é muito dócil. Filho de uma égua Paint Horse, né? Num jumento que, infelizmente, hoje não está mais com a gente, que é o Papai Noel. Papai Noel. Isso. Mas é um animal diferenciado, né? E esse? É uma outra mula, né? Uma mula nova também, ainda tá no bridão, no freio bridão, que é o primeiro que coloca a embocadura no animal para acertar, né? Então, pode ver que ele não está forçando o andamento, não está segurando, empurrando na boca. Olha a desenvoltura, né, do animal. E é um animal, o leilão nosso, a gente vem colocando animais jovens, então o animal tem muito ainda para evoluir. Às vezes até o cliente quer comprar para comercializar, eu quero comprar esse animal, quero terminar a doma dele, quero enfrenar do meu jeito e vender futuramente, vai estar agregando valor com certeza, né? Porque o animal vai crescer, vai engrossar mais, né? Tem muito para soltar, andamento. Júlio César, vou aproveitar que a gente está aqui com o Brasil inteiro sintonizado nesse momento. Como é que faz? Para ter acesso, então, é preciso fazer um cadastro. Vamos dar o caminho das pedras, então? Vamos lá. O cadastro nosso pode ser feito pelo nosso site ou pelo site do SBA, né? Certo. Então, a gente indica, para ficar mais fácil até, www.fazendashe.com.br, né? E ali faça o seu cadastro. Enquanto faz o cadastro, é bom fazer antes para não deixar em cima da hora. Precisa ter em mãos, documento? Ele vai colocar, primeiro a gente vai fazer um pré-cadastro, né? Então vai colocar nome completo, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, as coisas de praxe. Sim. E aí, futuramente, a gente finalizando uma compra e manda cópia de documento e tal, né? Então é mais um pré-cadastro para consultar, ver se está tudo ok, né? Certo. Uma segurança também para ambos, né? Isso. E tem a facilidade de estar comprando também a questão de frete solidário. Né? Existe uma forma de frete solidário que é feito por uma terceira pessoa, não é as fazendas, mas a gente procurou ele, que ele já vem trabalhando há alguns anos com a gente, então a gente conhece o trabalho dele. E ele barateia, porque você é de São Paulo, o Eduardo é de São Paulo, exemplo, você está comprando animal e vocês estão dividindo o frete. Então, se você não vai gastar só um valor, vamos dizer... Vai ratear. Vai ratear, isso. É mais ou menos isso. Então, aí tem também o nosso site, o valor dos fretes, das rotas, e qualquer dúvida pode estar ligando para a gente também. E condição de pagamento, só para a gente finalizar? São 30 parcelas, né? 2 à vista, no ato da compra, 2 com 30 dias, 2 com 60 e mais 24 vencíveis a cada 30 dias. Tá certo. Olha, então amanhã, sintonizado aqui pelas lentes do Agrocanal, 8h30 da noite, o 7º leilão virtual Fazendas HE Moares, à disposição de todo o Brasil. Deixa o convite, então. Quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a participar do nosso 7º leilão virtual, que será na quinta-feira, às 8h30, pelas lentes do Agrocanal.
convite feito, então amanhã ainda dá tempo de vir aqui para a gente falar mais um pouquinho, já está tudo pronto e a gente só está esperando aí o seu cadastro, viu? Já passamos o caminho das pedras, muito obrigada, Júlio César, a gente vai continuar de olho nesse leilão, o 7º leilão virtual Fazendas HE Moares. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas daqui a pouco Pecuária Leiteira chegando na sua manhã. A gente volta em 2 minutos. Muito bom dia para você que acompanha o canal do Boi nesta manhã de quarta-feira. E agora o assunto é sobre pecuária leiteira. Nós vamos até o município de Montevidéu, em Goiás. Por lá, uma fazenda produz leite com o gado puro holandês. Vamos saber mais detalhes na reportagem. A cultura holandesa é seguida à risca no grupo Compier. Localizada no município de Montevidéu, a propriedade é um dos grandes destaques na criação de gado leiteiro no estado de Goiás. No local, tudo segue o estilo holandês, desde a entrada da propriedade até o cuidado e dedicação à raça holandesa. A propriedade, que sempre trabalhou com foco na agricultura, possui hoje 6.400 hectares dedicados à plantação de soja e tem na atividade sua principal renda. Das culturas da fazenda se produz a base da produção das vacas de leite. Problema técnico, depois a gente passa essa matéria para você observar como vem sendo esse caso de sucesso na cidade de Montevidéu, no estado de Goiás, obtido pela Cemex. Mas eu vou trazer números referentes à pecuária leiteira. Vamos lá para o estado do Mato Grosso acompanhar os números divulgados pelo IMEA. E olha, a dificuldade do setor leiteiro, ela acaba transmitindo isso para toda a cadeia produtiva. Eu vou trazer para você os números que foram observados agora pelo IMEA em relação à geração dos empregos dos trabalhadores que trabalham nos 54 laticínios do estado, que caiu quase 5% desde dezembro de 2016. Vamos dar uma olhadinha? Os empregos em laticínios do setor leiteiro observados no estado do Mato Grosso, agora até setembro de 2017, foram 1.790 pessoas. Deste total, 0,28% foi em relação à queda, ao número verificado também dos empregadores, dos trabalhadores em laticínios em relação ao mês de agosto, uma queda de 0,28%, enquanto que a queda chega a quase 5% em relação a dezembro de 2016, 4,98%, o que demonstra a dificuldade do setor. O motivo da baixa está atrelado ao menor volume demandado no consumo interno. Já a captação de leite no estado do Mato Grosso, também você observa agora nessa próxima tela a captação do leite do estado mato-grossense. Foi também, em média, 2,26% acima do mesmo período analisado em 2016. Essa referência em relação a setembro, onde a captação de leite no estado do Mato Grosso apresentou uma leve valorização de 2,26%. Também, além disso, verifica-se também que a maior captação não tem surtido efeito para promover uma melhora no indicador de empregos no setor. A expressiva entrada de produtos estrangeiros no país, aliada à baixa competitividade dos produtos nacionais, dificultam o melhor desempenho econômico também na cadeia, assim como também nos empregos que você acabou de observar na tela do seu televisor, dificuldade que vem passando a pecuária leiteira aqui do país. Por aqui a gente ainda continua falando sobre leite.
os preços do leite seguem normalmente a lei da oferta e demanda. Quando há mais oferta, o preço consecutivamente acaba caindo e vice-versa. E no Brasil, desde janeiro, os preços vêm apresentando um recuo. Já no estado de Mato Grosso, por exemplo, segundo dados do IMEA, desde fevereiro, o preço pago ao produtor tem sido o menor nesse mês de novembro. Aliás, o leite entregue em novembro, que será pago em dezembro. Vamos acompanhar aqui os números que o IMEA divulgou ontem. Vamos divulgar aqui que, olha lá, em fevereiro estava em 0,98 centavos a média do litro do leite em Mato Grosso. Já em maio chegou a R$ 1,10, agosto R$ 1,14, outubro R$ 1,03. Nós temos mais números. Nós temos também o número de novembro, que foi entregue em outubro e foi pago em novembro, R$ 1,03. E para o mês de dezembro, o leite que está sendo entregue nesse mês de novembro, que será pago em dezembro, chegou ao patamar de R$ 1,00. Esse é o menor nível desde fevereiro, segundo a apuração do IMEA. Esses são dados atualizados que foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística e também pelo IMEA. E nós temos muitas informações para você, produtor de leite, aqui no Bom Dia Produtor. Elaine. E se tem uma coisa importante para você, pecuarista, aqui que está sintonizado, agricultor, também a previsão do tempo, viu? Vamos ver as condições das pastagens, se isso vai ficar bom, se a chuva deve chegar até a região sudeste, que também teve ali norte de Minas Gerais, Espírito Santo, recebendo água aqui no final de semana e também nesse início de semana. Juliana Rezende, conta pra gente o panorama para a região sudeste nos próximos dias. Os pecuaristas ainda podem seguir esperando pancadas de chuvas abrangentes no sudeste no decorrer dos próximos dias, por conta do avanço de uma nova frente fria pela costa da região, que ainda vai conseguir manter essas instabilidades abrangentes. Nos últimos dias, as pancadas de chuvas foram mais expressivas no sudeste, principalmente entre o estado de São Paulo, metade sul mineira também. Por conta disso, é que os índices de umidade do solo estão mais elevados nessas áreas. Agora, nos próximos dias, vai ter previsão de chuva abrangente no sudeste, justamente por conta do avanço dessa nova frente fria. As chuvas mais fortes vão ficar restritas entre o norte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e ainda também algumas áreas do extremo oeste mineiro. Mas vai ter previsão de chuva significativa em grande parte do sudeste. Só que a partir do período seguinte, essas chuvas já vão começar a perder um pouco mais de intensidade. E as pancadas vão migrar principalmente para as áreas mais ao norte mineiras. Entre o estado de São Paulo e metade sul de Minas Gerais, o tempo vai voltar a ficar mais seco. Só que a partir do terceiro período, esse tempo firme ainda vai voltar a predominar, mesmo ainda entre pancadas de chuva, porque pode chover ainda em grande parte do sudeste no decorrer do terceiro período. Mas principalmente no interior, tanto do estado de São Paulo e também em Minas Gerais, as pancadas vão ser fracas e os acumulados vão ser baixos, não vão passar de 15 milímetros. A chuva mais forte fica restrita no leste do estado de São Paulo e também leste mineiro. Então, no decorrer dos próximos períodos, ainda vai ter previsão de chuva abrangente no sudeste, mas a partir da semana seguinte, as instabilidades vão perder intensidade e acabam se tornando cada vez mais fracas. Mas os pastos entre o estado de São Paulo e metade sul mineira ainda seguem beneficiados devido à manutenção da disponibilidade hídrica do solo mais elevada. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. 8 horas e 17 minutos e agora é hora de falar sobre investimentos. Você que está querendo aumentar seu plantel, querendo fazer um ótimo negócio, chegou o grande dia, é amanhã, às 8h30 da noite, aqui pelo Canal do Boi. Vamos falar com Éder Benite, que vai trazer para a gente informações sobre o leilão virtual de touros Nelore da Fazenda Taísa. Serão ofertas de 40 reprodutores Nelore e mais de 500 animais. É isso mesmo? Bom dia para você. É isso aí, bom dia Antônio. Bom dia, amigos de todo o Brasil, bom dia, Samambaia. Eu acho que um trabalho importante, Antônio, só para quem está em casa nos assistindo e vai poder acompanhar, porque são 40 reprodutores animais ceipados. Um trabalho de seleção dentro de um esquema, de um trabalho seletivo, para que você realmente possa adquirir qualidade genética de touros avaliados. Hoje, você compra, você que está isso, a imagem está no vídeo, né? Animais ceipados, 40 reprodutores, o Nelore Fazenda Taísa, lá de Rancharia, caprichou na torada. Você está comprando touro com a chancela
né, de um trabalho de seleção importantíssimo do programa Qualitas. É bom lembrar, né? Porque o programa Qualitas é realmente uma referência quando nós falamos em animais avaliados. Você pode ter a certeza, além dos touros do programa Qualitas, você vai ter aí mais 500 animais de corte para serem adquiridos com qualidade, com capricho, com critério e também com bastante oportunidade. É o Virtual Touros Nelore Fazenda Taísa, 40 touros e 50 animais de corte. Vamos falar mais da genética para quem está nos assistindo nesse momento, Éder? É isso aí, olha, esse trabalho em função do que se busca através de uma carcaça, de uma estrutura mais do que especial, o amigo tem aí o fator primordial que é hoje você pegar um animal, olhar a régua de débito desse touro e ele ser na sua devida característica para crescimento, para nascimento ou desmame, para acabamento, ou nas fêmeas filhas desses touros para fertilidade, ou seja, aquela novilha que ela vai emprenhar mais cedo e ela emprenhando mais cedo, é evidente que você consegue encurtar todo o processo de cria. Encurtando o processo de cria, é evidente que você consegue, a cada ano produzido, diminuir realmente a sua taxa, diminuir o tempo que a fêmea fica empastada para ter realmente o resultado como matriz. Éder, o gado Nelore com CIP avaliado, qual que é o diferencial desse gado? Evidente, interessante essa pergunta. Você consegue visualizar um touro que tem carcaça, tem estrutura, tem aí pontos importantes, abertura de peito. Por quê? Porque o touro tem que ter essa abertura de peito para que o aparelho reprodutivo desse touro, o aparelho respiratório desse touro, ele possa realmente caminhar mais. Caminhando mais, evidente que ele vai cobrir mais vacas. Então, esse é um ponto forte. Esse programa Qualitas dá essa condição para criadores que tem. E além do raça, olha que touro da barbela solta, a profundidade de carcaça, a largura de paleta, isso é importante quando você tem aí uma qualidade, capricho de trabalho para que você possa ter resultado alcançado. Vamos finalizar aqui falando sobre frete e condições de pagamento? Tá certo, olha, a condição de pagamento, 24 parcelas, 10 parcelas duplas, mais 14 parcelas vencíveis de 30 em 30 dias. E o frete, nós estamos estudando junto com o nosso vendedor, o Nelore Taísa, para a gente ver uma condição ou bônus para quem comprar cada touro adquirido. Convite feito amanhã, 8h30 da noite, aqui no canal do Boi. É isso aí. E lembrando que é um leilão que a Leilosul realiza, né? Tá lá o João Leonardo, tá lá o Marcos Soriano, o Schmidt, o Kleber, toda a equipe. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo comercial e vamos continuar com imagens de oferta, desse importante evento que você acompanha amanhã às 8h30 da noite aqui pelo canal do Boi. Muito obrigado, Éder. Obrigado a você, Antônio. Voltamos daqui a 2 minutos com mais informações na sua manhã de quarta-feira, 8h21. 8h24. Para você que está aqui sintonizado no programa, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira em companhia clara aqui do Bom Dia Produtor. Agora eu vou trazer para você ótimos produtos que garantem maior produtividade e, consequentemente, rentabilidade. Se você vem assistindo desde o início do programa, nós falamos sobre o programa de melhoramento e várias pesquisas em relação às braquiárias, às forrageiras, que fazem toda a diferença quando o assunto é pecuária de corte e pecuária de leite. Quer ver só? Eu vou falar agora com um especialista que vai te contar agora o que foi lançado neste ano de 2017, que são as sementes Select, que estão fazendo a diferença no mercado. Engenheiro agrônomo Guilherme Beretta, do Produtos Germipasto, é com você. Bom dia. Olha, bom dia, Elaine. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu, Elaine? Hoje a Germipasto tem mais um produto, né, no seu portfólio, na sua linha de comercialização, que são as sementes Select. Né? Nas 19 cultivares que nós produzimos e comercializamos, 17 delas se encontram exatamente nesse produto. Uma semente incrustada nada mais é que esse produto, onde nós temos aí um produto que tenha 90 pontos, acima de 90 pontos de pureza, ou seja, nós retiramos, retiramos terra, palha, torrão, todos os materiais inertes e depois fizemos aí a escarificação, que é tão importante para a melhoria da germinação,
a aplicação do fungicida e, por último, a camada de macro e micronutrientes, que são a incrustação propriamente dito. Isso, Elaine, tem a ver com melhoria da plantabilidade, porque nós temos aí um produto mais pesado, então nós conseguimos regular a máquina muito mais facilmente. Outro detalhe importante, quem gosta desse detalhe é justamente o seu tratorista, porque por ser um produto cinza, nós conseguimos visualizá-lo no solo e isso serve de indicação para o tratorista. Ele olha onde ele está fazendo a faixa de lançamento da semente. E por último, após a germinação das sementes, ela encontra, quando ela começa a emitir a plântula, começa a emitir as primeiras raízes, ela encontra essa camada de macro e micronutrientes e aí nós temos aí um desenvolvimento da planta muito mais rápido. Em observações a nível de campo da equipe da Germipasto, as pessoas, os produtores que utilizam a semente Select têm diminuído o tempo de pastejo em até 30 dias, a primeira incisão desses animais na área, e isso quer dizer que economia e dinheiro para o seu bolso. Vamos dar uma olhada em resultados. Nós falamos aí com o nosso engenheiro agrônomo, o Thiago Barreto, que é um dos responsáveis por o desenvolvimento desse produto, e ele nos conta exatamente os benefícios e a melhoria da semente Select. Dá uma olhada aí. E lançamos um novo produto, que é a Select, Ela veio com um pacote tecnológico que vai auxiliar o produtor em relação a vigor, em relação à plantabilidade, um produto que vai fluir melhor na plantadeira, uma durabilidade, assim, uma resistência maior no transporte. Então, assim, é um pacote tecnológico, nós juntamos tudo e colocamos dentro da Select. Um dos principais diferenciais é que ela germina muito rapidamente. Então, assim, em 7 dias, nós temos um potencial germinativo muito bom. Então, o estabelecimento dessa forrageira mais rápido. Então, a gente chegou num ponto de composição de matérias-primas que ela não atrapalha o processo germinativo, ela não trabalha com uma barreira física. Então, a gente coloca uma massa de revestimento e essa massa ela não age como uma barreira física, e sim para melhorar a plantabilidade, que a gente precisa distribuir isso de uma maneira mais uniforme, e sem fazer com que a gente consiga germinar mais rapidamente. Então, assim, eu não trato como barreira física. A semente consegue beber água, respirar melhor e assim germinar e poder gerar uma planta nova. Para quem cria, é um motivo de orgulho, de olhar o produto, e a gente veio numa evolução, Então, assim, algumas sementes a gente tinha alguns problemas e a gente veio evoluindo e chegou num ponto muito bom. Temos algumas coisas ainda que precisamos testar mais para adicionar essa nova tecnologia que vai melhorar bastante. Está em processo de desenvolvimento, em processo de teste. Esse produto já está testado e aprovado. Então, assim, veio ao longo dos anos para chegar nesse ponto. E agora também temos umas baterias de teste para, nas próximas feiras e nos próximos anos, trazer um novo produto também. O processo de revestimento, ele depende muito de equipamentos com alto nível tecnológico, E nós já víamos ampliando o nosso parque de máquina industrial e esse ano fizemos novas aquisições, melhoramos a questão do software. Então, assim, para melhorar, garantir que o produto entre do começo ao final com toda a segurança, tanto em relação à umidade, tanto em relação à temperatura, que essa semente não sofra nenhuma perda do seu vigor durante o processo industrial. Dentro do nosso portfólio, a gente consegue colocar essa tecnologia para a semente de pânico, para a semente de braquiária e para as umidícolas. Olha, meu amigo, sem dúvida é um longo estudo, uma longa pesquisa para chegar nesta
Constituição, que são as sementes Select, uma massa, né, que absorve rapidamente a umidade, uma vez que nós precisamos desse detalhe para poder fazer com que essa semente germine o mais rápido possível. E toda essa tecnologia, meu amigo, à sua inteira disposição. Quando você entrar em contato, você vai ser atendido aí pela equipe Nota 10, uma equipe extremamente preparada, além de fazer a parte comercial, também passar informações importantes para que você tenha sucesso e lucratividade aí na sua pecuária. Mas para isso é muito simples, basta você pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da empresa. Operadora 67 3389 6700 e também aí um segundo número 0800 647 0050. Aí está também na sua tela o nosso endereço na rede mundial de computadores, né, o www.germipasto.com.br. Nas mídias sociais, a empresa também faz presente tanto no Facebook como no Instagram, está aí também. E no YouTube, né, o canal de vídeos da internet, lá você tem acesso a vários vídeos falando um pouquinho mais de casos de sucesso, produtos de Germipasto, Vedetex e dicas importantes para você ter aí uma rentabilidade tanto na sua pecuária de corte como também na sua pecuária de leite. Elaine, por hoje é isso. Um grande abraço, é com vocês. Muito obrigada, Beretta, pelos esclarecimentos, pelas informações, porque é muito importante pensar na qualidade da sua pastagem. Eu troco de assunto, hora do Complexo Carne no Bom Dia Produtor. A gente vai destacar agora o mercado do suíno vivo. Como é que fechou o mês de outubro, Antônio? Elaine, o mercado do suíno vivo em outubro fechou travado, sem grandes movimentações. A gente pode ter como base Santa Catarina, por exemplo, que desde o dia 18 de outubro está com as cotações paradas, sem alteração. Já em Mato Grosso, nesse início do mês de novembro, as cotações recuaram bastante. Chegaram a ter recuo de 2,94%. E esses números também refletem o mercado que está mais retraído para o suíno nesse início do mês de novembro. Na apuração do CPEA, várias praças de produção também apresentaram queda nos valores. Vamos acompanhar aqui os valores. Segundo o CPEA, na primeira semana de novembro, nós podemos acompanhar aqui que em Minas Gerais, o quilo do suíno vivo fechou a R$ 3,96, recuou 0,25%. No Paraná, fechou em R$ 3,69, também recuou 0,27%. Já no Rio Grande do Sul, o preço médio do quilo vivo do suíno fechou em R$ 3,39, recuou 0,88%. Já em Santa Catarina, fechou a R$ 3,50 o quilo, com um recuo de 0,28%. E em São Paulo foi a maior cotação do animal, fechou a R$ 4,03, mas mesmo assim também apresentou o recuo de 0,49%. Esses dados foram os dados apurados na última sexta-feira, onde o CPEA apurou a primeira semana do mês de novembro para o suíno. Você acompanha agora as cotações apuradas ontem, segundo a agência Rural Business, para o suíno nas principais praças de produção do país. E eu continuo falando sobre o preço do quilo vivo do suíno, só que agora eu vou mostrar para você um panorama que vem acontecendo neste ano de 2017, apurados pela agência Rural Business, cujo valor, a valorização, chega a 1,06% do começo do ano até agora. E são esses números que você acompanha desde janeiro até agora, onde a maior valorização foi obtida durante o mês de março. É isso que a gente acompanha nesta manhã. Janeiro, R$ 4,11 o preço do quilo vivo
do suíno em 2017. Você veja, R$ 4,11. Em março foi o maior patamar, chegou a bater R$ 5,00. Só que em abril já começou a observar essa queda. R$ 4,07. Em julho baixou até mais que R$ 4,00, R$ 3,39 o quilo do suíno vivo. Setembro chegou até aumentar, aumentou para R$ 3,68, mas ainda assim não batendo o patamar de R$ 4,00. E para novembro, aqui a expectativa é que alcance R$ 3,83 na perspectiva da agência Rural Business. E esses são os valores, viu? A média anual, então, até agora, de acordo com a Rural Business, bate R$ 4,09 o quilo vivo, enquanto que a valorização para este ano, do começo até agora, chega a uma alta de 1,06%. Perspectiva, então, números para o mercado do suíno vivo de janeiro até agora. E a região sul também é forte produtora em suínos. Mas agora a gente fala da região sul com relação às temperaturas, às previsões climáticas. Nesse início do mês de novembro choveu muito por lá e agora existe uma certa preocupação de como vai ficar o solo por lá, se vai ficar até encharcado. Quem traz para a gente mais detalhes, mais informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta para a gente quais são as previsões para a região sul para os próximos dias. Os pastos do sul do Brasil ainda seguem beneficiados no decorrer dos próximos períodos. Mesmo com chuvas mais fracas, essas pancadas ainda mantêm a umidade do solo mais elevada. Agora, os índices de umidade seguem muito elevados nessas áreas em rosa, com índices superiores de 90%. No decorrer dos próximos dias, uma nova frente fria vai avançar pela costa da região sul e vai garantir pancadas mais fortes entre o Paraná e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, é onde a chuva ocorre com menor intensidade. Mas no decorrer do segundo período, essa chuva vai perder intensidade em toda a região sul. Os acumulados agora vão ser baixos e vão ficar restritos ao estado gaúcho. Apenas no extremo oeste do Rio Grande do Sul pode chover ainda com um pouco mais de intensidade, acumulados de até 30 milímetros. Já entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o tempo firme vai voltar a predominar. Mas vai ser por pouco tempo, porque no decorrer do terceiro período, novas áreas de instabilidades vão voltar a alcançar o sul do Brasil e vai ter previsão de chuva forte. Acumulados elevados, podendo alcançar até 70 milímetros entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também as áreas mais ao sul do Paraná. Então, no decorrer das próximas semanas, pancadas mais fracas na região sul ainda mantêm a umidade do solo bastante elevada e no decorrer dos períodos seguintes a chuva vai voltar com força. Então, a condição de umidade no sul do Brasil ainda beneficia o crescimento das áreas de pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Eu tenho um recadinho para você que está aqui sintonizado na nossa programação, é que desde o dia 1º de outubro começou o Censo Nacional Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E olha, vai até março do ano que vem, vão ser percorridos todos os municípios brasileiros e grande parte já está sendo visitada pelos recenseadores. É importante receber muito bem todos os recenseadores que estarão com coletes, com o celular devidamente identificado, mas ó, Leiloeiro Adriano Edival tem um recadinho importante para você, veja só. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo! Porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano a fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro, vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Pois bem, reforçando o convite do Adriano Edival, receba muito bem os recenseadores, porque é um raio-x que já não vem sendo feito há 11 anos, uma defasagem muito grande. Está na hora da gente ver ao certo quem é a agropecuária, quem são as pessoas que fazem a agropecuária brasileira. Hora de intervalo comercial? Voltamos daqui a pouquinho com informações sobre agricultura e também sobre as condições do mercado financeiro. Como estão as coisas lá na B3? Vamos saber daqui a pouquinho com Walter Puga. Informações em tempo real para você. Fique com a gente. 8 horas e 42 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira. E o Brasil recebeu uma resposta ríspida da União Europeia ao se queixar na Organização Mundial do Comércio com relação à recusa dos europeus ao frango brasileiro. Isso por causa do frango que apresentou salmonela. Mas quem tem pra gente mais detalhes, mais informações nesta manhã de quarta-feira é Walter Puga, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Ô Walter, como ficou a situação entre o Brasil e a União Europeia? Conta pra gente. Bom dia. Olha, bom dia, viu, Antônio? Bem delicada, viu? Porque numa reunião periódica que ocorre naquele Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, a delegação brasileira lá na Organização Mundial do Comércio apresentou uma preocupação específica em relação aos europeus, considerando que o Brasil estaria sendo discriminado. O Brasil estaria sob rígido controle de alimentos, de frango especificamente, mais do que se exige dentro da Europa mesmo. As autoridades europeias passaram, na verdade, a exigir, e o Brasil argumentou isso, que o produto brasileiro passe por revisões mais rígidas do que foram publicamente anunciadas, mais do que o que é imposto mesmo, que é exigido dos europeus, e outros tipos de carne de frango. Mas a União Europeia foi bem agressiva, viu? Ela foi dura na resposta, sustentou que o Brasil não tinha razão para reclamar e que o problema era provocado pelos brasileiros. Os europeus mencionaram inclusive a Operação Carne Fraca, deflagrada agora no primeiro semestre pela Polícia Federal, com foco em investigações de corrupção entre fiscais agropecuários e funcionários de frigoríficos. Aliás, segundo os europeus, o aumento da detecção de salmonela ocorre porque os critérios microbiológicos são mais estritos para o frango salgado do que para a carne de frango in natura. Então, a resposta dos europeus foi bem agressiva. Agora, segundo os europeus, desde que os exportadores brasileiros decidiram colocar sal na carne fresca de frango, o produto final tende a ser enquadrado lá na Europa como prato preparado, e isso sofre um controle maior. As exportações de frango salgado do Brasil para a União Europeia importa muito para a nossa economia, Elas representam quase 400 milhões de dólares, isso dados do ano passado. Por isso há uma preocupação do Brasil com a continuidade dessas exportações. Os europeus exigem um rigoroso controle biológico do Brasil, microbiológico, e mais do que isso, explicam que frango com sal é tratado como alimento preparado. Por isso, os padrões de exigência sobem muito. Enquanto isso, o Mercosul, lógico, o Brasil, tenta negociar um acordo com a União Europeia. O vice-presidente da União Europeia para Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade chega ao Brasil nesta sexta-feira, viu, Antônio? Vai ter uma reunião com representantes, chanceleres do Mercosul. A visita é encarada como uma tentativa de dar um impulso político à negociação de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Porque as últimas reuniões foram realmente decepcionantes, O dirigente europeu vai reunir-se com representantes do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e fará, lógico, alguns deles encontram-se em viagem no exterior, mas o brasileiro é que estará liderando, o representante brasileiro que vai liderar esse encontro com o vice-presidente da União Europeia. Negociadores dos dois lados, europeus e do Mercosul, voltam a uma reunião nesta semana na capital federal, lá em Brasília, para tentar avançar um acordo depois que essa rodada de outubro terminou de forma decepcionante, como eu citei agora há pouco. Do ponto de vista do Mercosul, os europeus descumpriram um acordo pelo qual deveriam apresentar já nas negociações uma proposta melhor do que a que estava na mesa lá atrás, em 2004. Veja, esse acordo está sendo discutido desde 2004. O diálogo chegou ao impasse e ficou paralisado lá atrás. Tende a ficar paralisado agora também. Ao invés de melhorar, os europeus entregaram em outubro uma proposta ruim
para 2 produtos brasileiros, a carne bovina e o etanol. No caso da carne, a oferta dos europeus é uma compra de 70 mil toneladas, quando o ponto de partida para os brasileiros seria pelo menos 100 mil toneladas por ano. Já no caso do etanol, o Brasil esperava 1 milhão de toneladas, mas a proposta foi para 600 mil toneladas de etanol. Isso trouxe dificuldade para a continuidade das negociações entre o Mercosul e a Europa. A saída agora na sexta-feira é tentar um acordo político. Agora 8 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Essas informações são os destaques desta manhã, né? Mas vamos acompanhar o que ocorre nas principais bolsas do mundo, começando pelas bolsas da Ásia. Não há uma direção única lá. Veja, os negócios terminaram nesta madrugada lá na Ásia com esses números que você tem no painel. As principais bolsas da Ásia operavam com os números que você tem na tela. Veja, a bolsa de Tóquio teve uma queda de 0,10%, Hong Kong teve o índice Hang com queda de 0,30%, Xangai uma leve alta, Seul que reagiu e teve uma alta de 0,27%. Bom, se nós temos aí o mercado misto lá, não é diferente na Europa também. Veja o comportamento das principais bolsas na Europa. É bom que o produtor que nos acompanha agora veja como caminham as negociações lá na Europa. Na Europa, vamos ao painel? Nas principais bolsas europeias, o que nós temos neste momento é o mercado misto, apenas a Bolsa de Londres perto da estabilidade, mas uma tendência de baixa em Frankfurt. Paris tem uma queda mais acentuada, Madrid oscilando muito também recua, perde mais de 0,5%, Milão recua 0,75%. E os primeiros negócios nos Estados Unidos, agora há pouco, mostravam que Nasdaq tinha uma leve alta, né? O índice Nasdaq futuro tinha uma leve alta de 0,08%, aquele índice Dow Jones também tinha uma queda de 0,01%, acompanhava aí o movimento negativo da Europa, de modo que o que nós temos nos Estados Unidos também é o mercado misto. Não há uma clara demonstração no mercado, tendência seja de alta ou seja de baixa, oscilando todas as bolsas neste momento, lá nos Estados Unidos e na Europa também. Aqui ontem nós tivemos uma derrocada no nosso índice Bovespa. Veja, nosso índice Bovespa caiu mais de 2% ontem, né? O índice Bovespa acelerou perdas, passou a cair mais de 2%, depois que ficou evidente que o governo tem dificuldades mesmo para realizar a reforma da Previdência, né? Veja, nós terminamos aos 72.414 pontos, uma queda de 2,55% no fechamento dos negócios, né? O governo já admite ter dificuldades muito grandes para aprovar a reforma da Previdência. E lógico, além de subir frente a outras moedas do mundo, o dólar, diante dessa situação, se valorizou frente ao real ontem, subiu mais de 0,5%. Veja o fechamento do dólar ontem, dólar comercial, referência para o mercado, o levantamento da CMA apontava ontem que o dólar, vamos ao painel, dólar negociado no mercado subiu 0,52%, ou seja, alta de mais de 0,5%, se aproximava no final do dia de R$ 3,28. Então temos perspectiva de dólar em alta, bolsa em queda, é o que deve ocorrer hoje de novo, a julgar pelas informações que vêm do exterior. As negociações começam daqui a pouco e você acompanha na programação do Canal do Boi detalhes sobre a evolução dos negócios no mercado. Eu volto já, Antônio, Elaine, para falar sobre o greening, aquele problema da citricultura brasileira, aliás, da citricultura mundial, que já dizimou, né, boa parte da produção de laranja lá nos Estados Unidos e preocupa muito as autoridades fitossanitárias do Brasil. Eu volto já para falar sobre isso. Muito obrigado, Walter Puga, pelas informações. Informações em tempo real para você aqui no Bom Dia Produtor, com Walter Puga, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. E daqui a pouquinho ele volta com informações de mercado com relação às principais commodities brasileiras. E a Elaine tem para você agora uma entrevista muito interessante. Acompanhe. Por aqui o assunto é tecnologia, porque uma coisa é fato, ela está cada vez mais presente, não só nas cidades, mas também no campo. É uma ferramenta, uma das ferramentas que vem ganhando espaço no agronegócio brasileiro, na agricultura, na pecuária, e é o uso de drone. O drone ele vem sendo aí bastante versátil, ele tem tido aí uma ótima saída, e é verdade que ainda existem alguns desafios para a sua adoção em larga escala. Mas em breve, acredita-se também que os drones serão indispensáveis ao processo produtivo no meio rural. E sobre essa tecnologia que a gente vai acompanhar nos próximos minutos aqui no Bom Dia Entrevista.
E para falar sobre o uso de drone no agronegócio brasileiro, estamos recebendo aqui em nossos estúdios um engenheiro florestal, Tâmilon Camilo Dias, que vai tirar as nossas dúvidas e também passar orientações importantes para você que tem dúvida se trata-se de uma ferramenta de trabalho ou um hobby. Bom dia, Tâmilon, bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando essas informações com vocês. E olha, para começar esse bate-papo, é importante dizer que o drone, ele vem sendo utilizado, tem se falado muito em agricultura de precisão, mas ele serve para o agronegócio de forma geral, né? Por exemplo, pecuária, silvicultura, também o meio ambiente, serve para tudo hoje no agronegócio, Tâmilon? Serve para tudo. Hoje fala-se muito na parte de agricultura de precisão, porque o agricultor é quem investe primeiro nas tecnologias, né? Então, depois que essas tecnologias estão validadas, a gente vem para a área da silvicultura, pecuária e meio ambiente, que começam um pouco mais devagar, mas acabam adotando esse tipo de tecnologia que gera economia significativa em todos os aspectos. Uhum. E para pecuário? O pecuarista que está aqui sintonizado deve estar se perguntando, para que eu vou usar o drone? Então, hoje, as ações consolidadas para a pecuária, a gente está na parte de contagem de gado, principalmente em áreas, pequenas áreas, né? Que quando se trata de grandes áreas, o controle desse gado é um pouco complicado. Monitoramento de qualidade de pastagem, a parte de erosão das pastagens, né? Esses processos erosivos que aparecem na evolução da utilização dessa pastagem. Então, principalmente a parte produtiva, né? Porque com os drones a gente consegue ter informações com sensores multiespectrais que falam da qualidade dessa pastagem e o momento certo de tirar esse gado de um determinado piquete. Agora me tira uma dúvida, Tâmilon. Quando se fala em drone, ainda tem muita gente que relaciona essa tecnologia a hobby. E não, é uma importante ferramenta que em breve deve ser indispensável no processo produtivo. Com certeza. Eu acredito que nos próximos de 3 a 5 anos um drone vai ser tão presente na propriedade rural quanto um trator, né? Então, ainda tem esse paradigma de que o drone é um hobby porque faz imagens bonitas, fotos, mas ele é uma excelente ferramenta que gera economia, alta produtividade e isso é muito bom, porque cada vez mais os custos produtivos estão altos, então se você conseguir apertar a torneira, você aumenta seu lucro e isso gera um ganho. Falando em custo, Tâmilon, é importante também dizer que o uso também não é assim indiscriminado. Existe uma legislação por trás disso e o custo também, que a gente falou aqui, depende da propriedade para poder utilizar, entre 5 a 5 milhões de reais. Como que é esse caminho das pedras, Tâmilon? Quanto ao custo, os drones hoje, ele tem drones que a gente chama da porta de entrada, que são drones relativamente baratos, que carregam sensores RGB, né, que são o visível, que a gente consegue já fazer algumas análises qualitativas. Então, na faixa dos 5 mil reais, você consegue adentrar na área de atuação, chegando até 5 milhões, dependendo do equipamento e dos sensores que você embarca. Referente à parte de legislação, que é muito importante, existem 4 órgãos que regulamentam essa atividade. O primeiro é a Anatel, onde a gente vai regular a parte de radiofrequência. O segundo é a ANAC, onde você tem que cadastrar o seu equipamento e ele vai receber uma numeração na fuselagem e ali onde você vai definir se é uso de hobby ou uso profissional. Posteriormente, você vai solicitar a possibilidade de utilizar o espaço aéreo, né, no DCEA. E para quem quer trabalhar mais profundo nessa área, na área de fotogrametria e aerolevantamento, você tem que solicitar uma licença do Ministério da Defesa. Tudo isso, hein? É bastante coisa. E para conseguir deve demorar um tempo. Os processos hoje eles estão relativamente rápidos, né? A legislação demorou um tempo para sair, mas hoje tudo é no site, só o Ministério da Defesa que ainda não está bem definido. E se paga para conseguir dessas 4 entidades? Só a primeira, a Anatel, quando o seu equipamento já não tem essa liberação, você tem que pagar uma taxa de R$200, e aí eles liberam, mas as fabricantes mais famosas já estão vindo homologados pela Anatel. As outras você não tem custo algum.
E olha, tem muitos cursos já acontecendo em todo o Brasil, a exemplo do que a gente vai ter até uma palestra agora no próximo dia 22 aqui no estado de Mato Grosso do Sul, onde fica a sede da rede SBA, que você vai ser o palestrante. O que vai acontecer no dia 22 de novembro? A gente está vendo as imagens. Então, dia 22 de novembro, nós vamos ter a palestra Drones e suas aplicações no agronegócio do futuro, onde nós traremos o palestrante Lúcio Jorge, que é um pesquisador da Embrapa Instrumentação, um dos maiores nomes nessa área de atuação voltada ao agronegócio. Nós vamos falar um pouco sobre o mercado de drones e suas aplicações, e o professor Marcato, da UFMS, vai falar questões técnicas de utilização dessa tecnologia. O intuito é a gente fomentar esse mercado, mostrar que não é apenas um hobby, tem muita tecnologia envolvida e isso pode ser uma excelente ferramenta ao produtor rural, especialmente nesse momento político e econômico tão complicado. Muito obrigada. Nós conversamos com o Tamilon Camilo Dias, ele que prestou esclarecimento, tenho certeza que tirou alguma das suas dúvidas. Se você é aqui do estado de Mato Grosso do Sul, dia 22 de novembro, dá para tirar mais dúvidas ainda, esmiuçar ainda mais em relação ao uso do drone na agropecuária brasileira. Muito obrigada pela sua presença e assim que tiver mais novidades, pode trazer aqui para o Bom Dia Produtor. Tá bom, obrigado. Antônio. E chegou o grande dia, é amanhã que você tem a oportunidade de adquirir um dos lotes da massa falida Boi Gordo. É um leilão judicial que será transmitido ao vivo aqui pelo canal do Boi e você não pode perder. Acompanhe detalhes na reportagem de Valdir Pacheco. A Chapada dos Parecis, nesta estação da primavera, é um verdadeiro santuário ecológico, onde fauna e flora manifestam toda a sua beleza. A Chapada está localizada no sudoeste de Mato Grosso, no corredor da BR-364, que abrange 4 municípios produtores: Campo Novo do Parecis, Sapezal, Campos de Julho e Comodoro, formando assim o grande polo de produção com soja, milho, pluma de algodão, girassol, cana para a produção de etanol e açúcar. A região está em pleno plantio da safra 2017-2018 com a cultura da soja, e na sequência vem o plantio da segunda safra com milho e algodão. Mato Grosso se tornou um grande produtor de grãos, mas na região falta armazém para estocar toda essa produção. O milho na safra passada em muitas regiões ficou estocado a céu aberto. E é exatamente aqui no município de Comodoro que está a joia da coroa, a melhor fazenda da massa falida Boi Gordo. A Fazenda 8 possui uma unidade de armazém graneleiro com capacidade para 1 milhão de sacas com fundo formato V, o que facilita o escoamento dos grãos. A casa de máquinas contém equipamentos como máquina de pré-limpeza, secador com fornalha e um tombador hidráulico instalado na moega de recepção, o que agiliza o recebimento dos grãos durante a colheita. Esta unidade conta com uma pista de pouso para aviões de porte médio com hangar, escritório moderno com balança digital, galpão para proteger os maquinários e casas para os funcionários. Tudo isso em perfeitas condições de funcionamento, pronto para receber a safra 2017-2018. No mapa, podemos observar que as fazendas da massa falida Boi Gordo em branco já foram vendidas. As que estão numeradas são áreas agricultáveis de 5 a 6 mil hectares para a integração lavoura e pecuária e área de matas nativas para a compensação ambiental. Estas fazendas estarão disponíveis no próximo leilão da massa falida Boi Gordo em São Paulo no dia 9 de novembro, às 14 horas, horário de Brasília. Tá aí. Com esse déficit em armazenagem no estado que mais produz no país, esta é uma oportunidade para você investir no agronegócio mato-grossense. E com toda a garantia desse retorno do investimento em curto espaço de tempo, já para esta safra 2017-2018 que está em pleno andamento. Se você quiser mais informações sobre esse leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, lute.com.br/boigordo, ou por telefone 0 operadora 11 3266 2771.
Destaque para a citricultura. É que a Fundecitrus está organizando e estruturando uma campanha que visa agora controlar o greening, que é uma doença que vem avançando sobre o Parque Citrícola, sobre o estado de São Paulo e também Minas Gerais. E sobre esse assunto, para entender essa campanha que vem sendo realizada, a gente vai voltar a B3, Brasil Bolsa Balcão. O que consiste, então, essa campanha feita pela Fundecitrus, Pulga? Olha, o interesse da Fundecitrus agora, do Fundecitrus, né, do fundo que trata, né, que cuida de pesquisas na área de citricultura, é mobilizar a população, viu? Toda a população, Elaine, porque o que ocorre não são problemas apenas nas áreas onde há laranja, né, laranjais produtivos para a indústria e para o comércio. Também aquela chácara que fica na periferia da cidade, mas está próxima de uma plantação de laranjas, vamos dizer, comercial, ela também contamina a plantação comercial. E é um problema que já causou danos gravíssimos à produção de laranja na Flórida. Para você ter uma ideia, na Flórida, onde já se produziu 250 milhões de caixas por ano, este ano a Flórida não vai conseguir produzir mais do que 50 milhões de caixas, segundo algumas estimativas. Isso porque o greening já dizimou os laranjais nos Estados Unidos, que ficam na região da Flórida, uma conhecida região produtora de laranja. Aqui ainda há controle, mas é preciso mobilização social. Por isso, o Fundecitrus desenvolveu uma campanha que tenta trazer a população, os prefeitos do interior, os políticos do interior, os líderes empresariais do interior de São Paulo e Minas Gerais, onde há uma grande produção de laranja, para conter o avanço do greening. Eu conversei com o pesquisador Bruno Daniel, do Fundecitrus, e ele explica o que ocorre. Veja. E o Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, lançou em junho uma grande campanha intitulada Unidos contra o Greening e elaborou um filme para divulgar essa campanha. Veja esse trabalho. Nossa citricultura é a maior do mundo. Ela gera 200 mil empregos e 650 milhões de reais em impostos para mais de 350 cidades de São Paulo e Minas Gerais. Mas essa cadeia de produção está ameaçada pelo greening, a praga mais temida da citricultura mundial. Transmitido por um inseto, o greening se alastra em pouco tempo. Ele impede o desenvolvimento dos frutos e acaba com a produtividade dos pomares. O inseto se alimenta em plantas doentes que podem estar no seu quintal e contamina plantas saudáveis, causando danos aos pomares comerciais e prejuízos aos citricultores. Você também pode ajudar. Entre em contato com o Fundecitrus e participe da campanha #Unidos contra o Greening. Como você acabou de ver, esse anúncio reflete aí esse movimento, agora essa luta contra o greening, que preocupa e muito toda a citricultura. Um dos responsáveis por esse trabalho está aqui comigo, nos estúdios do Canal do Boi na B3, o Bruno Daniel, engenheiro agrônomo que contribui com outros colegas para difundir essa campanha em todo o estado de São Paulo, principalmente no estado de São Paulo, mas também em regiões de Minas, não? Bruno, obrigado por ter vindo. Agora vamos explicar o que está ocorrendo com o greening. Nós conseguimos estabilizar o avanço do greening na nossa região citrícola? Dentro dos últimos 3 levantamentos que foram realizados no Parque Citrícola, levantamento da doença, do greening, nesses últimos 3 anos houve uma certa estabilização da doença. Mas isso não é uma notícia tão confortável quando a gente avalia, primeiro, o número de plantas contaminadas. Esse 16%, 17%, que foi o número encontrado esse ano, de 2017, representa em torno de 32 milhões de árvores contaminadas com a bactéria. É um número bastante alto. Mas quando a gente avalia de forma um pouco mais macro essa certa estabilização, ocorreram também diversas erradicações de pomares mais velhos, o que resultou também um pouco nessa estabilização da doença. Ou seja, foi uma redução do Parque Citrícola, isso é exato, fato? Exato. Agora, há algumas regiões, por exemplo, no último relatório do Fundecitrus, nós tivemos a região de Duartina com um crescimento de greening naquela área.
Isso vai ocorrer com uma ou outra região? Exato. Existem regiões onde a doença já está num nível bastante alto, como, por exemplo, região de Limeira, região de Porto Ferreira. A região de Limeira, a exemplo, atinge já quase 40% de plantas contaminadas dentro dessa área citrícola. A região de Duartina chamou um pouco a atenção porque ela vinha com números menores e, de repente, esse número cresceu consideravelmente, algo em torno de 20%. Então, é um número bastante preocupante, levando em conta que essa região trazia um número bem inferior a isso dentro dos outros levantamentos. Bom, nós temos então o avanço do greening, isso é inevitável, o que se consegue é controlar e é preciso uma campanha forte. Agora, essa campanha não fica mais restrita a quem produz laranja no campo, a quem é produtor de laranja em grande quantidade. Exato. Agora a campanha chega na cidade, Bruno? Exatamente. Nós entendemos, no decorrer desses 13, 14 anos aí que estamos lutando contra a doença, contra o greening, nós enxergamos, entendemos que essas áreas que estão localizadas em fundo de quintal, pesqueiros, condomínios de chácaras e também na zona urbana, o próprio município, essas áreas são extremamente prejudiciais para as áreas citrícolas, as áreas comerciais. Porque o inseto ele se procria, ele se multiplica nessas áreas e consegue alcançar esses outros locais, essas áreas comerciais, e ao se alimentar pode estar inoculando a bactéria. Quer dizer, está perto de uma plantação de laranja, vai contaminar o laranjal, exatamente. Que é um laranjal de quantidade, vamos dizer assim, de fornecimento para a indústria, Exatamente. de venda em grande quantidade. Exato. Por isso, a campanha atinge também aquele pecuarista do interior que tem um pomar na sua fazenda e que a princípio não valoriza muito lá algumas laranjeiras, né? Limoeiros que ele tem lá no seu pomar e também na cidade. Agora, é preciso levar a campanha também para a cidade. Os prefeitos dessas cidades de regiões citrícolas estão preocupados? Sim, sim. A aceitabilidade disso está sendo muito boa. A campanha está atingindo esses municípios. Há uma sinergia bastante grande entre Fundecitrus, os donos das propriedades citrícolas, prefeituras. Então, há realmente um engajamento muito grande entre essas partes e a prefeitura dá um apoio primordial, porque ela leva o nome da prefeitura, né, em si até o cidadão de bem que está ali e que vai contribuir com a citricultura, e o Fundecitrus vem com toda a parte de conscientização. Então, toda essa campanha, ela prega exatamente isso. Hoje nós sabemos que o greening é uma doença social, então esse é o motivo principal dessa campanha, de atingir a sociedade. Então, prefeitura, Fundecitrus, Estado, todo mundo envolvido. Instituições das cidades privadas, também devem participar. Exato. Eu gostaria de ressaltar que já há alguns, né? Há um bloquinho para divulgar a campanha. Vamos mostrar aqui, eu vou pedir para o nosso câmera mostrar para você. Olha, há um bloquinho para incentivar a campanha aí, Unidos contra o Greening. Né? Também o Fundecitrus providenciou, eu vou mostrar aqui, um adesivo que você pode colocar no seu carro, né? Unidos contra o Greening. E é importante lembrar que o greening pode causar prejuízos muito grandes para o produtor rural. Vamos lembrar o que ocorreu nos Estados Unidos? Basta analisar alguns números. Os Estados Unidos produziam muito anteriormente, não? E hoje, praticamente dizimada a produção de laranja na Flórida, não? Exatamente. Era um grande produtor de citros também, uma região muito importante na produção, e grande parte desse declínio com relação ao número de caixas produzido está relacionado com o greening. Tá? Então é uma doença muito agressiva e que preocupa. Nós nesse momento estamos nesse número que eu comentei, em torno de 17%, é um número preocupante, porque a gente pode saltar para 20%, 30% muito rapidamente se alguma ação não for tomada. E essa campanha visa conter esse avanço rápido da doença. Exatamente. E é preciso erradicar mesmo a planta, não, Sim, Bruno? sim. Essa planta, principalmente essa planta que está no fundo de quintal, ela não recebe nenhum tipo de pulverização, nenhum tipo de manejo. O mesmo acontece com a planta que está lá no município. Não é feito nenhum tipo de manejo. Às vezes nas chácaras, nesses ranchos, você lembrava isso agora, é isso mesmo? Exato. E o inseto ele consegue completar o seu ciclo facilmente, então ele sai daquela fase de ovo e chega à fase adulta, e nesse momento ele já
com grande certeza essa planta vai estar doente, essa planta que não recebeu nenhum tipo de manejo, ele adquire a bactéria e alcança áreas sadias. Um pomar sadio. Exatamente. De grande produção, isso traz prejuízo mesmo. Traz um prejuízo muito grande. Para se ter uma ideia, eu gostaria de lembrar, os Estados Unidos tiveram uma forte redução na sua produção. Há pouco tempo ainda produzia pouco mais de 100 milhões de caixas, agora já se estima 54 milhões de caixas. Bom, considerando que passou por lá recentemente o furacão Irma, a produção deve cair para a faixa de 40 milhões de sacas. É uma especulação, mas já é uma especulação que circula no mercado americano. Agora, o Greening foi responsável por tirar toda essa produção nos Estados Unidos. Isso pode prejudicar também o Parque Citrícola brasileiro. Com certeza. Serve de exemplo para nós e também para mostrar que estamos no caminho certo, né? Então, esse momento de engajamento entre prefeituras, municípios, donos de chácaras é muito importante. O cidadão ele precisa entender que a citricultura ela é muito relevante para a economia do município, para a economia do estado. Exato. Hoje, a citricultura movimenta em torno de 14 bilhões de dólares, é um número bastante expressivo. Nós temos um número interessante, a cada 9 hectares, na média, precisamos de um funcionário, de uma pessoa trabalhando na citricultura. Quando levamos isso para outras culturas, esse número essa distância já é bastante grande. Ou seja, não emprega tanto como a citricultura. Exato. Ela emprega muita gente. A citricultura é muito importante para o município e para o estado. Por isso que nós buscamos essa parceria com o cidadão também, com a sociedade também. Bom, e vamos repetir então esse filme, esse anúncio, vamos dizer, essa propaganda da campanha Unidos contra o Greening, um filme estruturado pelo Fundecitrus. Veja. Nossa citricultura é a maior do mundo. Ela gera 200 mil empregos e 650 milhões de reais em impostos para mais de 350 cidades de São Paulo e Minas Gerais. Mas essa cadeia de produção está ameaçada pelo greening, a praga mais temida da citricultura mundial. Transmitido por um inseto, o greening se alastra em pouco tempo. Ele impede o desenvolvimento dos frutos e acaba com a produtividade dos pomares. O inseto se alimenta em plantas doentes que podem estar no seu quintal e contamina plantas saudáveis, causando danos aos pomares comerciais e prejuízos aos citricultores. Você também pode ajudar. Entre em contato com o Fundecitrus e participe da campanha #Unidos contra o Greening. É isso aí, Antônio, Elaine, o que nós temos agora é uma mobilização em São Paulo e Minas Gerais para conter o avanço do greening nos pomares de citricultura dessas regiões. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre o café, porque a Organização Internacional do Café anunciou um aumento na produção mundial do café. Mas, acredite, café que vinha sob pressão e perdia preço esta semana, sobe agora em Nova York, também em Londres e aqui em São Paulo. Eu volto já já. Obrigada, viu, Pulga? Unidos contra o Greening. Por aqui é hora de intervalo comercial. Vamos para o último bloco dessa edição de quarta-feira, mas é bem rapidinho, né, Antônio? É rapidinho porque na volta nós teremos informações com relação ao tempo e também mais informações do mercado financeiro. Fique por aqui. 9h16 pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira para falar sobre previsão do tempo para a região nordeste do país. O interior nordestino chegou a receber chuvas, mas não foi tão expressivo no volume de chuvas, não. Algumas áreas necessitam de mais água para contribuir para a plantabilidade do solo. Vamos saber mais detalhes com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente como fica a situação para a região nordeste do país. As últimas chuvas no Nordeste não tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo de forma abrangente, mas apenas de forma bastante pontual, só que de forma menos expressiva, porque a umidade do solo ainda está baixa no interior e também no norte da região Nordeste. Nos próximos dias, as áreas de instabilidade seguem persistentes do interior nordestino e vai ter previsão de chuva forte, porque os acumulados são elevados, em torno de 70 milímetros entre o oeste da Bahia, sul do Maranhão e também sul do Piauí. Só que no decorrer do período seguinte, essa chuva já vai perder intensidade. Então, as pancadas mais fortes não vão ser perceptíveis
persistentes. Durante esse segundo período, os acumulados agora são menores e não passam de 30 milímetros no oeste da Bahia. Só continua chovendo com um pouco mais de intensidade no litoral sul da Bahia e os acumulados ainda seguem elevados, em torno de 70 milímetros. Mas no decorrer do terceiro período, a chuva agora do interior do Nordeste vai perder bastante intensidade. Ainda vai ter previsão de chuva entre o oeste do Nordeste e também na metade sul da Bahia, mas pancadas muito fracas, isoladas e também intercaladas com dias de tempo mais seco. Então, no decorrer dos próximos dias do Nordeste, as instabilidades ainda vão seguir garantindo pancadas de chuva, ainda que de forte intensidade, mas por pouco tempo. A partir da segunda quinzena do mês de novembro, o tempo firme vai voltar a predominar e pancadas de chuva com fraca intensidade. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Amanhã ela volta com previsão para todas as regiões do país. Nessa reta final, minutos finais da edição desta quarta-feira, voltamos a B3 a acompanhar as primeiras negociações deste dia. Vamos a B3, Brasil Bolsa Balcão, com Walter Pulga Júnior. E café tem boa notícia, Pulga? Tem sim, viu, Elaine? Depois de um movimento de queda nos últimos dias, que trouxe o café a alguns valores mais baixos dos últimos meses, nós tivemos hoje já início de uma recuperação. E contrariando aí alguma expectativa no mercado, porque ontem a Organização Internacional do Café, a OIC, elevou a sua estimativa para a produção mundial do café, para agora a temporada 2016-2017, que terminam em setembro, para quase 157 milhões e meio de sacas. Bom, no mês passado a estimativa era de menos de 154 milhões. Agora já se aproxima de 157 milhões e meio de sacas, ou seja, quase 3 milhões e meio de sacas a mais, né? A nova estimativa representa, de fato, um aumento de quase 3,5% na produção de 2015 e 2016. Os números revisados foram publicados em relatório mensal da OIC. Bom, resumindo, o mercado deveria continuar em baixa hoje diante desse aumento de produção. A produção de arábica já sobe para 101 milhões e meio de sacas, a previsão anterior era de pouco mais de 97 milhões, então houve um aumento mesmo na estimativa da OIC para a produção de café arábica. A safra de robusta foi reduzida, no entanto, de 56 milhões e 600 mil para menos de 56 milhões de sacas, né? Bom, a nova estimativa para a produção de arábica, ela é 14,7% maior do que o volume de 2015 e 2016. Mas a produção de café robusta, ela recua 12,2%. Portanto, o que nós temos é uma queda na produção de robusta e um aumento na produção de café arábica. Segundo a Organização Internacional do Café, a produção de café em 2016 e 2017 cresceu 5,3% na África, cresceu mais de 16% no México e na América Central, e na América do Sul, né, Brasil, Colômbia, cresceu mais de 8,5%. Na Ásia, no entanto, houve uma queda na produção, uma queda de 9%. Agora, o consumo mundial de café, atenção, cafeicultor, é estimado aí em mais de 155 milhões de sacas. A estimativa para a temporada é de um excedente de produção de quase 2 milhões e meio de sacas. Então, se o consumo está inferior à produção estimada, lógico, nós teremos aí um excedente. Mas isso ocorre depois de 2 anos consecutivos de déficit na produção, quando o consumo era maior do que a produção. Portanto, trata-se apenas de uma recomposição de estoques. Como esse número poderia causar, a princípio, perspectiva de queda no mercado, e já se esperava isso, o mercado já estava preparado, vamos dizer, para números mais baixos hoje. Mas não é o que está ocorrendo, não. Ontem nós tivemos queda no mercado do café, queda lá fora, queda aqui também no Brasil, queda em Londres. Bom, agora o mercado já reage. Veja o que ocorre nas principais bolsas do mundo. Agora, 9 horas e 22 minutos, horário de Brasília, você tem na tela do seu televisor levantamento de café arábica que reagia ontem, né, em reais, subia para R$ 445,17 a saca. O mercado trabalhava, como se vê, com perspectiva de alguma recuperação, mas nada que trouxesse de novo aos valores do final de 31 de agosto, 1º de setembro, né, 4 de setembro. Então, nós temos aí, né,
uma diferenciação na média dos negócios com café. Nós temos aí, na verdade, as datas estão erradas ali, é R$ 449,09 a saca em média. Então, café arábica tem, como você pode ver, aí uma perspectiva de baixa. Ontem caiu para R$ 449, perdeu 0,5% este mês. Agora, o que acontece com o café robusta? Vamos ao café robusta? Café robusta negociado no mercado, ontem, em média, R$ 357. Opa, esse número aí já está com vencimento de setembro, né? Estamos com o café robusta para setembro. Mas tome nota, eu tenho aqui os números: R$ 357,90 a saca em média, queda de 1,23%, baixa de quase 4% neste mês para café robusta negociado no mercado. Então vamos lá, café robusta R$ 357,90 e para café arábica, corrigindo aí, ontem em média R$ 449,09 a saca, uma baixa de 0,82%. Agora, o que acontece neste momento lá na Bolsa de Nova York? Você acompanha comigo online, você tem na tela os últimos negócios e vem em alta, hein? Depois da queda de ontem, café arábica vem em alta, dezembro, $1,25 por libra-peso, o mercado trabalha com alta de 0,36%, ou seja, ganha 45 pontos. Café arábica negociado para março a $1,28 por libra-peso, sobe 0,42%, contrato negociado para maio a $1,30 por libra-peso, opera agora com alta de 0,34%, ganha 45 pontos. E o café negociado para maio a $1,30 por libra-peso, ou melhor, para maio a $1,30, sobe 0,34% agora. Julho a $1,33, sobe também, ganha 55 pontos. Então, o mercado de café arábica em Nova York vem em alta. Robusta em Londres, agora 9h25, horário de Brasília, café robusta em Londres, você tem na tela do seu televisor, veja, café robusta negociado para novembro, $1.873 a tonelada, ganha $2 por tonelada, o café robusta para janeiro a $1.824 a tonelada, sem alteração, café robusta para março a $1.807 a tonelada, tem ganho de $3 por tonelada agora, quando comparado ao valor de ontem, é uma alta tímida, mas esboça uma recuperação depois de período de queda nos últimos dias, né? Uma forte baixa nos últimos dias, um período de uma semana aí, sob pressão, café negociado lá fora. Aqui na B3, ontem também nós tivemos queda para o mercado do café, mas veja o que está ocorrendo agora. No mercado futuro da B3, neste momento, você tem na tela café negociado para dezembro a $154,60 a saca, sobe pouco, mas sobe 0,06%. E o café para março a $158,35 a saca, sobe agora 0,09%. E vamos falar no mercado de boi gordo, mas lembrando que o governo já tenta estudos e incentivos à cadeia de produção de leite, produtos lácteos. O Ministério da Agricultura já prepara medidas de incentivo para a cadeia produtiva de lácteos. O objetivo é compensar aí a retomada das importações de leite em pó do Uruguai, comunicado oficialmente ontem pelo governo brasileiro a Montevidéu. Os produtores de leite, produtos lácteos em geral, reclamavam da triangulação que poderia ocorrer lá no Uruguai. Não foi confirmada essa triangulação. Pressão sobre o presidente Michel Temer fez com que ele recuasse dessa suspensão da compra de leite do Uruguai. Voltamos a comprar leite do Uruguai, mas agora o governo estuda alternativas para incentivar a produção de leite no Brasil. Numa audiência na Comissão de Agricultura do Senado, o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Luiz Eduardo Rangel, disse que estão sendo avaliados mecanismos de fixação de preço mínimo para o leite. E mais do que isso, a retomada da recuperação de créditos tributários de PIS e COFINS para produtores e também para laticínios. Aliás, já prevista naquele programa Leite Saudável, Além disso, redução de juros de linha de crédito no Banco do Brasil voltada à estocagem de leite por agroindústrias e também a criação de uma linha de crédito para refinanciar dívidas de produtores. Tudo isso o governo estuda para promover, na verdade, uma recuperação na pecuária de leite do país. Produtor rural, de olho na informação. Pecuarista que trabalha com leite devem, nos próximos dias, anúncios, o governo deve anunciar apoio para o setor. Enquanto isso, o que acontece no mercado do boi gordo? Vamos falar de gado de corte, porque boi gordo permanece com viés de alta nos preços, A oferta de animais terminados permanece restrita, os frigoríficos aguardam por um movimento de alta mais consistente no atacado para reajustar de maneira um pouco mais acentuada os preços
pagos ao pecuarista no balcão, né? Enquanto algumas unidades frigoríficas seguem com escala de abate mais apertadas, no máximo 3 dias úteis, a oferta de animais terminados permanece restrita mesmo, pequena em boa parte do país. Em São Paulo, o boi gordo ainda mantém, segundo Safras e Mercado, cotação a R$ 142 arroba, Minas Gerais 137, Goiás 135, no Mato Grosso do Sul R$ 133 arroba. No Mato Grosso varia entre R$ 129 e R$ 130 arroba. Agora vamos ao levantamento do CPEA, porque ontem o CPEA apurava, média no dia 7 de novembro. Vamos ao painel? Temos o CPEA. O indicador boi gordo, Exalc BMF, fechou ontem a R$ 139,25 arroba, uma queda de 0,18%, uma baixa de 0,78%. Indicador bezerro Exalc BMF, Mato Grosso do Sul, fechou a R$ 1.198,46 por cabeça, aí em média queda de alta, né, de 0,38%, recupera aquela queda que nós tínhamos para bezerro na média CPEA nos últimos dias. Então, agora, no mês de novembro, bezerro tem alta de 0,33%. Então, bezerro já se aproxima de novo, né, lá de R$ 1.199 por cabeça. Boi gordo ainda continua sob pressão. E o que acontece no mercado futuro? Ontem nós tivemos baixa para boi gordo no mercado futuro. Veja agora, 9 horas e 29 minutos, no horário de Brasília, o que ocorre no mercado futuro. Boi gordo negociado para novembro a R$ 141,40 por arroba, recua 0,21%. O boi negociado para dezembro a R$ 144,85 arroba, recua 0,10%. E essas são as principais informações até este momento. Boi gordo ainda sob pressão, 9 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Vamos agora para o dólar. Antes de encerrar a minha participação em Bom Dia Produtor, dólar negociado no mercado agora vem em queda, recua novamente depois de passar aí de R$ 3,27, agora cai 0,42%, se aproxima de R$ 3,26 agora. Dólar oscilando entre 13,26 e 13,27, a expectativa é de que hoje haja uma acomodação em valor mais baixo para o dólar frente ao real. O real deve ter uma pequena valorização hoje, a julgar pelos primeiros números desta manhã. São 9 horas e 30 minutos, horário de Brasília, eu encerro aqui minha participação, eu volto sinal para Campo Grande. Elaine? Muito obrigada, Pulga, por nos atualizar das informações deste dia. E vamos acabando essa edição. Para você que nos acompanha desde bem cedinho, muito obrigada pela sua audiência, mas amanhã tem muito mais. Amanhã, às 7h15 da manhã, desde já contamos com a sua audiência, com a sua participação. E também é bom lembrar, viu, Elaine, que nosso telespectador pode participar através do nosso aplicativo WhatsApp, que é o 67992647810. A sua participação é muito importante. Ótima quarta para você, de bons negócios e até amanhã. Até amanhã. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear.